Olá, pessoal. Hoje vamos dar sequência aí mais um nosso encontro com a aula que vai ser o tema uma inicial no juizado especial civil de uma negativação indevida. E eu trouxe esse tema aí para vocês, para que a gente possa aprender como instruir e elaborar uma peça fazendo esse tipo de ação em juizado. Uma ação que a princípio é simples, em que você vai ingressar no juizado, mas o que hoje é de extrema importância é a documentação para embasar o direito do cliente. Então, vamos aqui, no primeiro momento eu vou compartilhar só a tela. Eu só não vou poder abrir os documentos por causa da Lei de Proteção de Dados, mas eu vou explicando aí o conteúdo dos documentos para que possa ser entendido a importância dos documentos e a ordem em que a gente organiza esses documentos. Só um minutinho aqui que eu vou compartilhar essa tela com vocês. Deixa eu só compartilhar, ainda não mudou. Só um minutinho aqui, deixa eu... Vamos lá, para essa tela. Nessa tela aqui são os documentos que já estão organizados na ordem cronológica que é narrado lá no processo. Então, por que isso é importante? É de extrema importância a organização do documento para que, deixa eu só aqui ver se eu consigo compartilhar por dentro da tela, para que apareça aqui na tela da gravação. Vamos lá, deixa eu ver se aparece aqui. Compartilhar. Opa, peraí. Aparece aí para você a tela? Tá aparecendo? Perfeito, era isso mesmo que eu gostaria que aparecesse. Então, o que é importante inicialmente, para a inicial? Essa inicial é uma inicial de uma negativação indevida de um plano de saúde. O que aconteceu? A pessoa fez uma migração de um plano de saúde para um outro, e aí o plano de saúde anterior fez uma cobrança e negativou o nome da autora no SPC, no Serasa. Não, acho que foi Serasa SPC. O que é importante no primeiro momento aqui? Ter a documentação do cancelamento ou da imigração. Então, isso é de extrema importância para que você comprove que houve uma migração ou que houve um cancelamento daquele plano e que você junte isso no processo. Então, documentos para instruir. Inicial, a procuração, declaração de hipossuficiência, já junto essa declaração desde a inicial. Lembrando que a primeira fase do juizado, a gente não tem que comprovar gratuidade, só na segunda fase, quando apresenta o recurso, mas é importante você já deixar a declaração desde a inicial juntada, já deixar o pedidozinho lá de gratuidade desde a inicial. Documentação do cliente, comprovante de residência, o contrato do plano de saúde, a comprovação do pagamento do plano até o período em que ele estava efetivo. Aqui, ó, a solicitação de cancelamento do plano, a carta de permanência no plano e a confirmação de cancelamento. Então, esses documentos, eles são essenciais para que você comprove o fato constitutivo do direito do autor. E eu vejo isso hoje na prática cada vez mais sendo exigido pelo tribunal a comprovação das alegações. Então, não adianta a gente ingressar hoje com uma ação sem comprovações iniciais, porque a gente tem uma chance muito grande de ter uma improcedência da ação. E aí aqui tem outros complementos, que são os e-mails de confirmação de cancelamento, e um outro documento de importância aqui foi negativação no Serasa. É o extrato que comprova a negativação do nome da pessoa. Por quê? Não adianta eu colocar na peça que o nome da pessoa está negativada sem eu provar isso no processo. Então, gente, eu rebato mais uma vez nesse ponto.
é importante a instrução inicial do processo. E eu tenho visto isso sendo muito cobrado hoje pelo juízo, em que muitas das vezes o advogado não apresenta uma inicial devidamente instruída do que está sendo alegado, óbvio, na sua inicial. Você fez uma alegação, você está comprovando aquilo que você fala, e aí a gente tem uma chance maior de êxito no processo. Óbvio, né, que tudo é e vai depender da análise processual. E aí vamos agora abrir a inicial, deixa eu aqui compartilhar outra tela com vocês, para que a gente possa fazer análise da peça. Ela não é uma peça complexa, ela é uma peça até simples, tá? Deixa eu só aqui compartilhar e com algumas observações da peça para que a gente possa entender, tá? Então, você vai direcionar o juizado, lembrando sempre que o juizado vai ser do local do domicílio da pessoa. Você está conseguindo visualizar aí a peça? Tá aparecendo aí a peça? Perfeito, nada. Sem problema, é porque aí você me dando feedback, eu vejo se tá tudo ok. Então, vamos lá. Local do foro vai ser sempre o endereço do autor nesse tipo de ação, em que ele reside, e aí você vai direcionar o processo do juizado. Inicialmente, você vai qualificar a parte. Aqui é uma ação declaratória de inexistência de débito, porque alegamos que aquele valor não é devido, com pedido de danos morais e tutela de urgência. Nessa parte de baixo, você vai fazer a qualificação da empresa, e aí aqui vem aqui uma fundamentação pequena, que está até razoavelmente grande, mas eu costumo botar um pouco menor, da gratuidade. Aí uma pergunta, mas professora, eu preciso colocar isso aqui na inicial? Não, tá? Então, assim, inicialmente, na primeira fase do juizado, não precisa fazer o pedido de gratuidade. Mas por que que eu apresento? Primeiro, porque pode acontecer alguma situação, e hoje a gente sabe que já tem previsão na legislação que a falta do autor na audiência de forma injustificada pode causar uma penalização de multa. Então, assim, a multa pode ser aplicada. Então, se você tem um pedido lá de gratuidade de justiça e houve uma eventualidade, tá, que ocasionou a falta do cliente na audiência, óbvio que vai ter que ser comprovada, você já teve aquele pedido de gratuidade desde o início, só vai reforçar com a documentação para comprovar aquela ausência injustificada do seu cliente à audiência e aí manter a extinção do processo sem condenação às custas. Então, por isso que eu mantenho o pedido aí de gratuidade e reforço esse pedido na fase recursal, caso eu for recorrer pelo cliente. Então, o primeiro tópico a gente aborda da gratuidade de justiça. O segundo tópico são os fatos. Você vai narrar em uma ordem cronológica dos fatos como aconteceu toda a situação e criar um vínculo do anexo com os fatos que estão sendo narrados. Então, aqui a gente narrou que a autora contratou junto com o réu no dia tal e que pagava o valor tal por mês, de R$ 526,55. Verifica-se que no período tal, a autora cumpriu com o pagamento de todas as parcelas do plano de saúde, conforme anexo 6 e 7. É importante criar este vínculo, porque com este vínculo você consegue comprovar que aquilo que você está narrando ali naquela peça está comprovado com a documentação. Então, eu gosto de criar este link, porque você vai facilitar a pessoa que vai estar analisando o seu processo. Se simplesmente você junta como anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6, sem nomeá-los e sem indicá-los na peça, você vai forçar o juízo a ter que abrir cada um dos documentos. E a gente sabe que o Poder Judiciário tem um excesso de demanda processual. E com isso acaba que os funcionários não conseguem ter um tempo hábil para que faça a abertura de todos os documentos. Então,
sempre oriento que crie esse link. Vai facilitar o juízo, vai facilitar a comprovação do que você narrou na inicial, que está ali com a documentação que você citou na sua petição. E aí aqui a gente coloca que na data do dia 4/3/2021, a autora cancelou o plano de saúde, aqui, conforme documentos tais. Então, aqui a gente alega que cancelou e comprova que cancelou, uma vez que realizou a contratação de um novo plano de saúde X, conforme anexo 17. O cancelamento do plano se deu pelo fato da autora realizar a contratação de um novo plano, uma vez que não teria condições de arcar financeiramente com 2 planos de saúde, sendo informada pela RE que não geraria nenhum custo adicional, uma vez que foi solicitado o devido cancelamento. No entanto, em consulta realizada no site do Serasa, foi surpreendida com uma negativação de R$ 543,89. Conforme anexos tais. Então, aleguei, comprovei. Aleguei, comprovei. É importante, gente, isso. Eu não gosto. Outra dúvida que muitos alunos apresentam, professora, eu posso instruir o processo com o que eu tenho e depois eu juntar mais documentações? Não gosto de fazer isso. Eu gosto se eu tiver que demorar com a ação, eu explico ao cliente, se é um processo que tem muita documentação, mas eu organizo, a gente tem que desmembrar, às vezes, particionar o arquivo, dependendo do tamanho do arquivo, então isso dá trabalho. Mas por que eu prefiro distribuir a inicial totalmente instruída? Porque, primeiro, que você, depois que distribui, você tem um prazo muito pequeno para fazer qualquer adição ou emendar a inicial até que a empresa seja citada. Porque após a citação, a gente só consegue alterar a ação com autorização da outra parte. Então, eu sempre oriento que quando for distribuir a ação, ela já esteja instruída com todos os documentos que você achou necessário e solicitou do seu cliente. Ficou pendente algum, tem que aguardar, a não ser que seja um caso de eminente prescrição e que o cliente solicitou um documento que, por exemplo, dependa do banco, você vai distribuir, vai citar esse documento e requerendo o prazo para juntar, comprovando o protocolo do banco, né, que está aguardando aí a liberação dessa documentação pelo banco. E aí vamos dar seguimento aqui. Verifica-se que a autora não recebeu nenhuma notificação, então isso aqui é importante, óbvio que vai ter que ser verificado com o cliente, porque é um requisito que para negativar a empresa tem que notificar inicialmente o cliente, o que não aconteceu. E aí requerendo a declaração de inexistência de dívida. No próximo tópico é a parte da fundamentação do direito, tá? Aí é que a gente cita o artigo 186, 187, o artigo 6º, que é o artigo da proteção dos direitos básicos do consumidor, que é o direito à proteção, a informação, a ausência de cláusulas abusivas, né? E aí vem a fundamentação, e depois a gente criou um tópico falando do plano cancelado. Ó, no presente caso, o plano já se encontrava inativo desde 4 de março de 2021, configurando prática abusiva a continuidade de cobrança após este período. E aí, nesse caso, a cliente até comprovou que verifica-se que na declaração de permanência da autora consta a informação beneficiário em dia com o pagamento das mensalidades até 28/2/2021. E aí a gente fez um questionamento. Ora, como poderia gerar uma dívida de R$ 543,89 se o plano foi cancelado 3 dias após a declaração de ausência de valores pendentes pela empresa RE? E aí a gente veio com a fundamentação, né, dando seguimento do artigo 39. Apresentamos aqui uma jurisprudência falando sobre contratação de um novo plano de saúde com cancelamento e falando aqui do direito da indenização, tá? Só um minutinho.
Opa, adicionei. Vamos lá. Citamos aqui outra jurisprudência falando sobre isso, sobre o contrato, sobre a cobrança de mensalidades após o cancelamento do contrato, e aí a gente pede aqui na parte alegando que é indevida a cobrança, uma vez que o plano já estava cancelado. E aí a gente fala aqui novamente do Código de Defesa do Consumidor. E aí a gente fala que era a autora, destinatário final, aquela parte que vem fundamentando da hipossuficiência técnica do consumidor com o pedido da inversão do ônus da prova. E aí a gente incluiu aquele dano do desvio produtivo, que é uma das fundamentações aí recentes, né, entre aspas, que está sendo incluso aí nas ações e que tem gerado dano. Óbvio, gente, que tem que comprovar, tá? Então, o dano moral ele tem que ser não comprovado em si, mas pelo menos ter um indício do dano sofrido, porque senão o juiz não vai conceder o pedido e vai dar improcedência quanto ao pedido de dano moral. E aí a gente vem apresentando aqui do dano da perda do tempo útil, com fundamentação do STJ falando sobre esse desvio produtivo do consumidor. E essa fundamentação eu vou encaminhar para vocês depois essa peça, tá? As pessoas que estão participando da aula online. Quem quiser participar das próximas, deixa na descrição do vídeo que a gente vai entrar no contato e explicar como fazer para participar das aulas. Lembrando que as aulas são voltadas para alunos e recém-formados. E acaba que o canal atinge outras pessoas porque a gente grava vídeos de uma forma generalizada até para as pessoas leigas para que possam entender um pouco dos seus processos, tá? Então, dando seguimento aqui, a gente apresenta aqui uma jurisprudência, outra jurisprudência falando do dever de indenizar, e aí, por fim, a gente pede o pedido aqui do dano moral pelo fato da negativação no Serasa. E aí, vamos lá para o pedido. Olha só, aqui, o que é importante para o pedido do dano moral? Você pesquisar jurisprudência sobre o tema de quanto o tribunal está dando em média. Aqui nessa jurisprudência, a gente fez uma análise em torno de R$10.000 que deu de dano moral. Nessa outra aqui, encontramos uma outra de R$10.000. Então, eram casos bem semelhantes e que o tribunal concedeu R$10.000. E, em cima dessa jurisprudência, a gente apresentou o nosso pedido sobre R$10.000 de dano moral. A inversão do ônus da prova, né, fundamentado pelo artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, e ainda os 373 do CPC, e, por fim, as provas a produzir. E aí vem o tópico da tutela. O que foi feito aqui do pedido de tutela? O pedido da tutela foi para retirar o nome aqui da autora do cadastro de inadimplente. Então, vamos lá. Alegamos aqui que tem que comprovar o periculo in mora e o fumus bonis iuris, que é a probabilidade do direito e o risco da demora. Então, qual foi a nossa alegação? Que ficou devidamente comprovado diante da cobrança indevida, houve a inscrição irregular do nome da autora, gerando inúmeros transtornos. E a probabilidade do direito é a alegação de que, diante da comprovação do abuso e do constrangimento ilegal, caracteriza a probabilidade do direito devidamente comprovado com os comprovantes de cancelamento do plano e que a demora processual poderia causar outros danos à autora, requerendo, assim, de forma imediata, a retirada do cadastro de inadimplente sob pena de multa. E aí veio os pedidos. Pedidos sempre voltando na sua inicial e ver o que você colocou lá na sua fundamentação e na descrição da sua causa de pedido. Então, vamos lá. Gratuidade de justiça, a concessão da liminar, que é o pedido da tutela para retirada do nome do Serasa, a citação do réu, a declaração da inexistência de dívida do valor que consta na negativação e o pedido de dano moral dos 10 mil,
custas e honorários, provas e a publicação no nome do advogado. E aqui o valor da causa foi a soma dos 10 mil mais a soma do valor da negativação. Então, deixa eu fechar aqui a peça, para a gente voltar aqui para finalizar. E aí, o que eu vou falar do resumo desse processo? Como essa ação hoje a gente só está conversando da inicial, eu não trouxe a sentença, mas essa sentença foi de procedência, tá? A autora, ela conseguiu obter R$8 mil de dano moral, então foi um valor bem razoável, quase a totalidade do valor pedido na inicial, com a declaração de inexistência de dívida do valor e com expedição automática de ofício dado na própria sentença para a retirada do nome da cliente do Serasa. A tutela, que foi analisada lá no início do processo, no primeiro momento, não foi concedido. É normal, gente, o juízo hoje não conceder a tutela, tá? As pessoas perguntam, mas poxa, professora, estava bem fundamentado tudo? Sim, mas na maioria das vezes o juiz quer ouvir a outra parte para conceder. O que os juízes têm concedido muito tutela são em casos de planos de saúde, em casos com problemas de operadoras de fornecimento de serviços essenciais. Então, muitas das vezes, esses tipos de serviços, quando é requerido a tutela, o juiz tem concedido a tutela. Em outros casos, eles não concedem ou concedem ou analisam após a juntada da contestação. E aí, o que foi legal nessa sentença é porque a sentença ela já saiu com força de ofício para o Serasa. É óbvio que aí vai partir de você, advogado, diligenciar o processo para que isso aconteça. Porque senão, quando vai para o cartório começa a atravessar. E esse juízo ele é muito bom, que quando ele já sentencia com o prazo constando na própria decisão o prazo para recurso, decorrendo o prazo com o trânsito julgado, no próprio conteúdo da sentença, já vem determinando que começa a correr os prazos de 15 dias para que a empresa deposite e não depositando, incidindo aí a multa de 10%. Então, a própria sentença já vem com todas essas determinações. Por isso que eu falo que tem que observar que, nesses casos, acaba tendo muitas informações na sentença e aí você, como advogado, vai ter que diligenciar para que todos os pontos sejam cumpridos de forma correta. Por exemplo, o caso do ofício, eu tive que diligenciar junto com o cartório para que fosse expedido esse ofício, senão ia passar de forma esquecida pelo cartório e iria dar seguimento com outros tópicos que estavam apontados lá na sentença. Então, essa ação é uma ação simples. O que eu quis trazer aqui para vocês é a importância da instrução processual com as documentações que comprovam direitos do seu cliente, porque com isso você tem uma chance maior da sua aceitação e da diminuição da defesa feita pela ré, óbvio, porque você comprova lá que o seu cliente estava adimplente com o contrato, que quando ele cancelou, ele tem a comprovação do cancelamento daquele plano de saúde, e quando a empresa vir juntando a contestação, você vai ter uma facilitação até muito maior para a apresentação de réplica, tendo em vista que você tem tudo comprovado do que foi alegado. Eu vou finalizar agora aqui e vou abrir para que vocês possam aí tirar dúvidas, e aquelas pessoas que não estão na aula aqui ao vivo podem deixar aqui na descrição as dúvidas que a gente vai respondendo aí no decorrer, tendo em vista que são muitas perguntas, mas a gente não deixa de retornar todos os comentários dos vídeos. Pode, Rubem, ainda conseguiu entrar aí mesmo viajando, né? Ai, que bom, que bom. Pode falar. Hum. Então, nesse caso aí específico, não houve o pagamento.
A devolução em dobro, que é o artigo 42, parágrafo único, ele é uma garantia, tá? Garantia entre aspas, porque eu já vi tribunal mandando devolver simples corrigido. Mas é quando ocorre o pagamento. Nesse caso específico, não houve o pagamento. Por isso que foi só o cancelamento da cobrança com a declaração de inexistência de dívida, porque a cliente não pagou. Isso. Para dizer a verdade, esse valor a gente não pediu. A gente pediu a declaração de inexistência de dívida daquele valor, mas a gente não cobrou aquele valor. Isso, a gente só incluiu o valor porque ele era o objeto de discussão do processo, o valor em si. Mas a gente não pediu ele como devolução porque ele realmente não foi pago pela cliente. Tá? Nada? Que bom, tá? Porque no caso não. Qual foi o juizado? Da Tijuca? Ah, tá. Porque assim, eu falo que eu já tive diversas ações, a maioria não estão concedendo tutela nesse tipo de caso. Mas aí você vê que a gente tem situações que o juízo concede. Deu sorte. Nada? Henrique, quer falar alguma coisa? Ele conseguiu participar. Sim, tá? E eu falo sobre isso porque eu tenho um outro processo, caso vocês queiram, eu trago para vocês, em que a gente fez esse pedido. Foi um pagamento em duplicidade. A gente pediu a devolução em dobro e o dano moral. O que tem acontecido em alguns juízes, de juizado? Quando eles mandam devolver em dobro o valor, artigo 42, parágrafo único, alguns juízes, tá? Eles devolvem em dobro e não dá o dano moral. E aí, alguns juízes mandam devolver simples, corrigido e dá dano moral. Porém, já pegamos outro juízo que deu em dobro e ainda deu dano moral. Olha que loucura. Então, isso aí é divergência. O que eu só acho assim é que o artigo 42, parágrafo único, é claro: pagamento indevido, o Código de Defesa do Consumidor garante a devolução em dobro. Então, ali, para mim, o juízo não tem o que questionar. É devolver em dobro. O que ele vai analisar ali é a aplicação ou não do dano moral em relação à situação fática ocorrida. Mas, para mim, não poderia haver essa divergência do tribunal quanto à devolução em dobro quando é feito o pagamento, porque o artigo 42, parágrafo único, ele é claro ao disciplinar sobre esta devolução. Exatamente. 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 Não se confundem com a outra. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Mais alguma dúvida, gente? Pode falar. Claro? Hum, hum, hum. O que eu vejo aí é a própria outra parte querendo conturbar o processo para realmente atrasar.
tá? Até porque você falando, né, que a diferença é bem pouca, Então, o que eu acho aí que você faz? Tenta o balcão virtual, né? No grupo de advogados falou que essa semana realmente está com problema. Eu fui tentar e não consegui, o balcão estava caindo toda hora. Às vezes você consegue e aí você fica diligenciando esse processo. Porque às vezes você consegue dar um andamento nele só na forma de balcão virtual, mas às vezes não consegue. E aí vai ser você indo lá no cartório, conversando para poder ver se eles analisam e resolve logo essa situação para que não fique ainda rediscutindo uma situação para prorrogar o processo e tornar aí um ato protelatório. Então, às vezes, eu acho que vale até melhor você ir do que você ficar peticionando, atravessando petição. Tá? Sim, sim. Se a diferença é muito pequena, é você já concordando com isso e pedindo para que seja levantado. Ele já depositou o valor ou não? Ainda não. Mas aí tu já fez o cálculo, o valor é bem pequeno mesmo? Então, aí seria então você peticionar concordando e pedindo, já foi dado o prazo para ele pagar? Então, aí você na própria petição, você já ia fazer isso concordando e pedindo aí para aplicar o artigo 523 para iniciar o prazo dele para o pagamento dos 15 dias. Por isso que eu falei esse processo que eu citei com vocês, a sentença já veio com todas as informações, julgando o processo, já falando do prazo de trânsito julgado caso não ocorresse o recurso inominado, e já falando lá do prazo para o pagamento, no prazo de 15 dias do trânsito julgado, sob pena da incidência da multa. Tá? Então faz isso sim. Nada, nada. Gente, mais alguma dúvida? Tá bom, boa viagem. Vai lá, vai com Deus. Nada. Mais alguma dúvida? Foi? Ai, que bom. Sim, é um diferencial, né? Vou só finalizar aqui então. Gente, agradeço. O vídeo vai ficar gravado. Lembrando mais uma vez, tendo dúvida, deixa na descrição. Em breve aí teremos novos vídeos nos nossos canais. Não deixa aí de seguir e compartilhar para que chegue a outras pessoas. Até o próximo vídeo.